O tema do projeto integrador desse semestre está relacionado em propor e desenvolver uma aula virtual em formato de vídeo, com um conteúdo que trabalha as competências específicas da história e geografia com foco nos conceitos de lugar e tempo, previsto para o 5º ano do Ensino Fundamental 1. Através da pesquisa biográfica e entrevista com a diretora da escola, pesquisada no SPI, conseguiu-se levantar que a maior dificuldade relatada pela professora é a falta de concentração dos estudantes durante as atividades, mas nada tão grave que impeça o desenvolvimento de uma aula produtiva. As aulas de Geografia e História acontecem apoiadas ao livro didático e em muitos momentos faz com que a aula se torne monótona, provocando o desinteresse e a dificuldade de reter a atenção dos alunos. Uma aula lúdica será importante para trabalhar o conhecimento de lugar e tempo, corroborando para que os alunos desenvolvam a percepção de si e do outro em meio ao cotidiano, identificando-se no espaço em que vive, proporcionando sua autonomia. Conhecer sobre a história local e onde está inserido e desenvolve o pensamento crítico, reflexivo acerca dos fatos e acontecimentos de sua realidade. Atividades que trabalham o conhecimento da história do local onde vivem estão contidas no planejamento educacional da professora e na BNCC, onde se demonstra a importância de trabalhar o lugar e tempo. No entanto, durante a entrevista percebeu-se que pouco se trabalhou a história do município em que os alunos residem e muitas vezes as aulas ficaram presas apenas ao livro didático, não explorando meios de conhecer a história local. Ao ser levantado o motivo de não trabalhar a história e a geografia do município, percebeu-se que durante o ano não ocorreu aula suficiente para chegar nesse tema, fazendo com que as atividades de história e geografia ficassem somente nos livros didáticos. Faz-se necessário lembrar que houve poucos dias de aulas letivas presencialmente devido à suspensão por decreto municipal. Então, nesse sentido, esse trabalho se justifica, pois durante a pesquisa percebeu-se que os alunos carecem de conhecer o lugar onde vive, saber como sua cidade surgiu, o porquê de se chamar Porto Ferreira, entre outras questões. E nada melhor do que uma aula diferente e lúdica para proporcionar esse conhecimento. Como os alunos do Ensino Fundamental 1 podem conhecer a história e geografia de sua comunidade? Em busca de solucionar o problema encontrado, desenvolveu-se uma videoaula onde se apresentou conceitos de lugar e tempo em geografia e história da cidade de Porto Ferreira. Levando em conta a idade do aluno, se proporcionou uma aula virtual lúdica para que possam aprender e se divertir ao mesmo tempo. O presente trabalho teve como objetivos específicos apresentar lugar e tempo em geografia e história, aprofundar na história da cidade, pesquisar imagens históricas, produzir linha de tempo e elaborar roteiro da videoaula. A sala-alvo da pesquisa foi escolhida depois da entrevista com a diretora. Antes de decidir o assunto abordado, realizamos uma longa discussão para podermos chegar a esse conteúdo, se ele é conveniente ao problema encontrado. O trabalho foi realizado através de uma pesquisa biográfica sobre o tema. A metodologia da pesquisa qualificativa foi utilizada para o levantamento dos dados necessários. Realizamos uma pesquisa teórica sobre o lugar e o tempo em geografia e história para poder dar início ao aprofundamento na história da nossa cidade. Para a solução do problema de pesquisa, foi necessário encontrar um modo ou uma metodologia para tornar viável a aplicação da proposta de atividade. A metodologia encontrada também foi uma dinâmica participativa dos alunos através de perguntas, pesquisas. Por meio de atividades propostas,
os alunos puderam conhecer um pouco desse seu mundo, como parte da história, através de fotografias do antes e depois, dos principais pontos da cidade, inclusive do seu bairro. De uma maneira dinâmica, conseguiram aprender sobre sua história e geografia local. Conclui-se que o professor precisa desenvolver atividades dinâmicas e lúdicas e que consiga fazer com que os alunos mantenham por mais tempo concentrados na atividade. Para que isso aconteça, o professor deve explorar e apresentar diversas ferramentas pedagógicas da melhor maneira. Cabe ao professor analisar e avaliar o melhor método a ser trabalhado em suas aulas para que atinja o objetivo principal, que é que o aluno aprenda.